Do Inglês para Concursos, no nosso curso TED, e eu espero que você esteja acompanhando muito bem cada uma das aulas que nós já tivemos até agora. Nós falamos bastante sobre o roteiro de estudo, vindo desde a primeira aula, com o verbo to be, pronome sujeito e as conjugações do verbo to be no presente, no passado, e agora a gente vai ver mais duas outras condições, que é no futuro simples e no condicional. E aí, se der tempo, a gente também vai falar hoje sobre o gerúndio. Então, fica aqui comigo. Se você tem ainda alguma dúvida, se surgir alguma dúvida em alguma questão ainda relacionada ao que a gente já viu, volta lá, assiste novamente, porque isso é muito importante, beleza? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o futuro, quando nós falamos sobre o futuro especificamente, a gente tem que entender que existe um modal. O que é um modal? Modal verb, que é um verbo modal, é um verbo que vai estar ali para conferir a, a, aquele verbo uma característica, certo? Ou ele mesmo vai ser a própria característica conferida à frase. Como assim? A gente tem vários verbos modais e um deles é o will. O will, como verbo modal, ele vai vir como verbo literalmente acessório. Como assim, Mike, com verbo acessório? Vamos pensar, eu dei esse exemplo na aula passada, né? Mas vamos pensar que você vai para uma festa. Você usa todo o seu vestuário, sua roupa, e você vai usar acessórios. O seu acessório pode ser um relógio, um brinco, uma pulseira, o seu óculos. Então, ele só vem só para dar mais um detalhe, mais acrescentar. Então, é isso que o verbo modal faz. Então, como a gente vai falar de dois hoje, um ligado ao futuro, que é o will, e o outro que é ligado a condicional, que é o would, então é bom já explicar o que são os verbos modais. Então, se você for pensar a respeito do verbo modal, você tem que pensar nele como se fosse esse acessório para a frase, certo? Ok, então vamos lá. Falando aqui sobre o will. O que acontece quando você utiliza o will na frase? O will ele é um verbo modal, que eu já expliquei para você, que serve para poder expressar fatos e acontecimentos que certamente ocorrerão. Então, por exemplo, nessa frase aqui, ó, he, que é um pronome sujeito que a gente já estudou, que quer dizer ele, will travel. Travel é o verbo, viajar. Então, will travel, eu estou conferindo aí o sentido. O will ele vem para conferir esse sentido, dar esse sentido de quê? De futuro. Então, viajará. Tomorrow, olha aí o tomorrow que a gente viu também na aula passada. Lembra que é tomorrow? Tomorrow quer dizer o quê? Amanhã. Então, he will travel tomorrow. Então, de todas essas frases, de todas as palavras aqui nessa frase, digamos que as únicas duas novas é o próprio will que a gente está estudando e travel que talvez você não conhecia, que é viajar. Então, já facilitou muito sua vida, né? Você entender o sentido dessa frase. Então, ele viajará amanhã. O que mais que o will ele simboliza? Veja aqui, ó. Indicar decisões tomadas no momento da fala. Então, aqui, por exemplo, the phone is ringing. Então, the phone é telefone, né? Então, lembra do the, que quer dizer o, a, os, as. Então, phone aqui está no singular, né? Então, o the ele vai se comportar de acordo com o sujeito da frase, que é phone, que quer dizer telefone. Então, o telefone, olha aqui o verbo to be, is ringing. Olha o ing no final, isso quer dizer o quê? Um gerúndio. Eu já venho apresentando isso desde as primeiras aulas, que a gente tá pegando junto aqui, né? Então, o gerúndio, que é esse final NDO no português, né? E no inglês é ING, ele tá aqui, ó, tá aparecendo para vocês. Então, ringing vem do verbo to ring, que quer dizer tocar, né? Então, a gente já estudou o verbo to be, que quer dizer o quê? Ser ou estar. E agora eu apresentei para você nessa primeira frase, né, o verbo to travel, que é o verbo viajar.
E agora apareceu para você mais um novo verbo, né? O verbo to ring, que é o verbo tocar. Então, mas Michael, por que que aqui ele apareceu travel e aqui ele está com esse to na frente? Esse to só indica que o verbo está na forma infinitiva. Eu acredito que eu já falei isso também nas aulas passadas. Então, sempre que eu falar o verbo e o to na frente é porque eu estou conjugando no infinitivo. Infinitivo, o que é infinitivo são essas formas verbais que terminam em AR, ER ou IR. Como, por exemplo, esse verbo aqui, ó, to leave, que quer dizer partir. Então, é o final aqui IR. Então, eu só estou aprofundando um pouquinho mais a respeito do significado do infinitivo para você, gramaticalmente falando, para que você possa entender o que que o infinitivo significa. Então, são verbos com as terminações que eu falei, né? AR, ER e IR no português. Então, é importante a gente colocar aqui que essas terminações elas se referem ao português. Agora, no inglês, o que que vai me indicar que é o infinitivo é simplesmente esse to aqui, tá ok? Então, qual é o meu verbo aqui? To ring. Só que ele foi colocado no infinitivo. Então, o to vai embora, né? E aí você só acrescenta o ing. Então, é isso que está acontecendo com esse verbo aqui. Is ringing, certo? Então, só demonstrando aí para você estar por dentro disso. E aí entra aqui o verbo answer, que é responder ou atender. Então, é um outro verbo aí, to answer. É o verbo responder. Então, veja que na aula de hoje a gente já está falando sobre o will, já falamos sobre um pouco, eu dei aquela pincelada sobre verbo modal, e agora eu estou falando sobre infinitivo, certo? Então, beleza. Vamos lá, vamos avançar. Então, I will answer it. Olha aí o pronome que parece com o pronome sujeito, mas a gente vai ver que isso aqui é um pronome objeto mais pra frente, certo? Mas você sabe que o it se refere à coisa, né? Então, a coisa no qual aqui está se referindo é o que? O telefone. Então, I will answer it. Então, I will answer. Então, will answer está nesse sentido de futuro. Eu o atenderei. Só ficou faltando o U aqui, né? Na tradução, mas a tradução é essa mesmo. O telefone está tocando, eu o atenderei. E o próximo uso para o simple future, ou futuro simples, é para oferecer ou pedir ajuda. Então aqui, ó, é a pergunta, né? Who will help me? Então aqui, ó, quem me ajudará? Mais uma vez o uso do will, certo? Então, por que que eu falei sobre infinitivo aqui para você? E isso tem a ver com o will. Porque a construção, lembra que toda construção de frase, ela segue uma formulazinha que eu expliquei para você nas formas de discurso? A gente tem uma fórmula na afirmativa, uma fórmula na interrogativa e uma fórmula na negativa, né? Então, se ligue nessas formas, revise isso se possível antes de continuar a aula, dá uma pausa aí, dá uma olhada lá no seu caderno para você se lembrar disso, porque a gente vai usar elas agora aqui, certo? Então vamos lá. Então o que acontece na forma afirmativa? Na forma afirmativa, o futuro simples é formado pelo verbo auxiliar will. Então vou até colocar isso aqui, ó. O que acontece? Você vai ter o sujeito na afirmativa, o will e o verbo principal da frase. Que no nosso caso, eu estou apresentando com outros verbos aqui, só que o nosso foco agora vai ser no verbo to be, certo? Mas se aparecer outros verbos, você já sabe, vai saber como usar também. Então vamos lá. Então o verbo principal, no nosso caso a gente está focando no verbo to be, e o complemento. Isso aqui é afirmativa. Então qual é a forma do discurso aqui? Afirmativa. Ok. Na negativa, como é que isso acontece? É exatamente a mesma coisa. E vai acrescentar o que, Michael? O famoso not. Veja que ele já aparece desde lá quando a gente estava estudando
nos outros tempos verbais, né? Também presente e passado do verbo to be. E na interrogativa, como é que acontece? Na interrogativa, bem, na interrogativa você vai ter o will vai vir antes do sujeito. Então, will, sujeito e complemento, e depois no finalzinho a gente tem a interrogação, como sempre, né? Toda frase interrogativa. Eu esqueci de colocar aqui o verbo principal também, ele aparece aqui depois do sujeito, certo? Então vamos ver como é que funciona isso aqui na prática, né? Aqui, na negativa, ó, a gente tem, ó, I will not be a doctor. Doctor quer dizer o quê? Médico em inglês. Nesse caso ele traduziu como médico, também serve para mulher. Então, ele está negando, ó, eu não serei médica. Então, é uma negação aqui. Seguiu justamente a nossa fórmula, né? Sujeito, I, will not, aí depois ele falou be e depois a doctor. Então, vou só colocar aqui essa frase para a gente poder ver ela como um exemplo. Então, I will not be a doctor. A gente já viu, né, que o I é o pronome sujeito que quer dizer eu. Então, é importante você estar ligado nisso. Então, aqui é o meu sujeito, está em azul. O will, ele aparece aqui em vermelho. O not eu vou deixar em preto mesmo. O be, que é o verbo principal da nossa frase. Lembra que a gente está focando no verbo to be? Eu vou colocar ele em laranjinha. E o nosso complemento, que está aqui nos 3 pontos, a gente chama de complemento. Eu vou deixar como complemento. A reticência serve, né? Também. De roxinho, para você se localizar, certo? Então tá aí. I will not be a doctor. Então, essa é a forma negativa. A próxima frase aqui, ó, na interrogativa, ó, will he be a soccer player? Então, ele será jogador de futebol. Então, veja que essa frase está construída na interrogativa. Então, vamos lá, vamos exemplificar ela aqui para você. Vamos lá. Então, veja que começou com will, né? Depois he. Will he be, verbo principal, a soccer player? Então, jogador de futebol. Então, tá aí. Então, o will, que está em vermelho. O sujeito, que vai estar para você aqui em azul. O verbo principal, que está em laranjinha. Vou colocar aqui para você. E o nosso complemento, que está em roxo. Pronto, então, soccer player quer dizer jogador de futebol. Pronto. Então, nossa construção na interrogativa. Agora na afirmativa. Afirmativa, o que acontece na afirmativa? Vamos pegar uma frase aqui na afirmativa. Aqui. You will be great teachers. Então, vocês serão ótimos professores. Então, na minha afirmativa, é isso que acontece. You will be great teachers. Great quer dizer ótimo. Então, teachers. Ok. Então, you é o nosso sujeito. Está aqui de azul. Will. Vou grifar ele de vermelho. Verbo principal em laranja. E o nosso complemento vai ficar em roxo. Aí uma coisa que eu quero que você observe é o seguinte, que, veja, para I, para he e para you, todos eu usei will. Então, para qualquer, vou até colocar aqui essa observação para você. Então, para qualquer pronome sujeito, o will é
utilizado. Então, para todos os pronomes, ele não conjuga, literalmente. O bom dos verbos modais é isso. É porque os verbos modais, independente da pessoa, ele vai ser sempre o mesmo. Então, é até uma observação bem interessante. Certo? Ok. Então, vimos a aplicação. Agora eu quero mostrar para você as flexões do verbo to be e também do como o will ele vai se comportar em cada uma das formas de discurso. Então, na afirmativa, ó, veja. Ok, veja, tá vendo o que eu acabei de falar? Ó, para todos os pronomes sujeitos, os pronomes sujeitos nós estudamos nas aulas iniciais, o will ó, ele vai permanecer o mesmo. E veja que o verbo to be também vai permanecer o mesmo. Mas, Michael, por que o to be não está como am aqui não está are, aqui não está is? Porque o próprio will está indicando que é um tempo futuro. E aí o verbo ele precisa ir para o infinitivo sem o to. Né? Então, o verbo vai para a forma infinitiva, só que sem esse to aqui. Viu? Você vê isso aqui acontecendo também, ó, com o verbo to travel, o verbo to answer, que é o verbo responder, o verbo to help, ó, que é o verbo ajudar. Então, dessa maneira que ele se comporta. Nós temos aqui as contrações, ó, então se você vê dessa forma aqui, não estranhe, isso quer dizer um will que está ali escondido, nesse tracinho, nesse apóstrofo, é forma futura, contraída, certo? Negativa também, com acréscimo de not, nós já vimos isso. E aqui é a contração da negativa, também se aparecer, não estranha. Já estou apresentando isso aqui para você. E na interrogativa nós já vimos que o will vem antes do sujeito. Ok? Pronto, então, entendendo isso e revisando também, entendendo tudo que a gente já viu das aulas passadas, a gente vai fazer essa questão aqui, que ela já pega tanto o verbo to be no presente, quanto o verbo to be no passado, quanto o futuro, quanto o condicional. O condicional a gente ainda não estudou, mas não se preocupe, porque ele não vai ser a resposta aqui. Então, a gente vai fazer essa questão juntos aqui e já vamos de cara só comentar algumas coisas. Mesmo você não sabendo sobre esse would aqui, ó, então já dá para você fazer essa questão. Veja, olha, temos 2 espaços nessa questão de concurso. Essa questão é do concurso, certo? E esses 2 espaços precisam ser preenchidos. E veja que se você já fizer o primeiro espaço, você não precisa nem precisar gastar suas energias em relação ao segundo espaço. Lembra disso, né? Que eu falei em relação à prova de concurso. Então, a gente só vai focar no primeiro espaço para poder fazer essa questão, tá? Então, vamos lá. Você está preparado? Então, ok. Se quiser dar uma pausa aí e tentar fazer com o seu dicionário, tentar fazer essa questão, fique à vontade, certo? Então, pausa aí, tenta fazer e depois dá play e volta, tá? Então agora a gente já vai fazer a questão, não sei se você deu pausa ou não, mas vamos tentar agora fazer juntos aqui, vamos lá. The proposal, então veja aí, ó, esse the quer dizer o, a, os, as, proposal, opa, então proposal eu não sei o que é, mas normalmente o the ele vem na frente de palavras que são substantivos. Por quê? Pode ser o quê? O objetivo, a proposta, que nesse caso quer dizer a proposta. Então, proposal é uma palavra bem parecida com o português. Mas mesmo que você não soubesse, o de, ele vem normalmente na frente de substantivos. Por quê? Porque dentro daquelas classes gramaticais que a gente viu lá no... lembra que tem aquelas classes gramaticais que eu apresentei para você aqui, ó? Essas classes? Então, esse the é artigo. Ele não está aparecendo aqui, mas é uma das classes gramaticais, os artigos, certo? O que são artigos? O, a, os, as, uma, uns, umas, certo? Então, esses são os artigos. E o the, que é aquele THE, são artigos definidos. E os artigos, eles andam acompanhados dos substantivos, certo? Então, logo de cara, você já entende isso. Então, proposal é um substantivo. Então, logo depois do meu substantivo, que é, claro, o sujeito da minha frase,
eu vou ter o verbo, logicamente, não está perguntando, não está negando. Então, aqui vai estar na ordem, está na forma de discurso afirmativa. Então, vai aparecer um verbo, vai aparecer um modal, enfim, como está aqui, né? Então, a gente continua lendo, ó, e aí a gente vê um ano aqui, né? Maio, May quer dizer maio, mas mesmo que você não soubesse que isso aqui é o mês de maio, você vê aqui que é um ano. E France, lembra que país? Ó, o nome aqui está em maiúsculo, então muito provavelmente é o nome próprio. France, lembra? França, né? Então já dá para você meio que saber que fala da França e meio, não sei o que é, mas 1950. Opa, 1950 não é o tempo atual. Então eu estou falando de algo futuro? Não. Eu estou falando de algo passado, ok? Ok, então vamos lá. Proposal não é o nome próprio porque está em minúsculo, então não é nome de pessoa, mesmo que eu não saiba que nome é esse. Então deve ser um nome, um substantivo comum. Então se é um substantivo comum e aparentemente, né, não está no plural, então e eu estou me referindo ao passado. Então revisando lá a forma passada do verbo to be. Então qual é o verbo to be que eu vou usar? Vou usar para uma forma singular ou uma forma plural? Uma forma singular. Muito bem. Por quê? Porque o substantivo aqui não está no plural, ele está no singular. Então, the proposal was. Então, eu vou usar was aqui. E veja outra coisa que eu queria destacar com você. Esse established aqui, tá com esse ed no final, né? A gente vai estudar mais pra frente sobre esses finais ed, mas o verbo original ele é sem ed. Se você for procurar no dicionário, é establish, é o verbo to establish, establish, que quer dizer estabelecer. Então, veja que ele não está na forma infinitiva sem o to. Então ele tem um acréscimozinho aí. Então não tem como ser o will, não. Então a resposta não é com o will. Então a nossa resposta é com o was mesmo, literalmente. Aqui o verbo está no particípio. A gente vai estudar sobre o particípio, mas de qualquer forma, só sabendo a forma do passado, do verbo to be, você consegue fazer essa questão. Por que eu sei que é passado? Revendo aqui, que está em 1950, ó, o ano está me indicando que é o passado. Essa frase está toda dentro de um período só, não teve ponto, não teve vírgula, então a frase está no passado. Então só poderia ser duas opções, que são passados, né? Was e were. Por quê? Porque is é uma forma do presente, will é uma forma do futuro. Would, a gente vai estudar, é uma forma do condicional. Então só pode ser was e were. Só que como proposal está no singular, então é was, ok? Então, feita a nossa questão, é letra B logo de cara, não precisa você mais nem se preocupar com esse segundo espaço aqui, passa para a próxima. Economiza suas energias, se economize, meu filho, para você poder fazer a sua prova de concurso bem, terminar bem vivo, né? Porque eu lembro quando eu terminava de fazer as provas do Enem, eu saía de lá tonto, porque era muita questão, muito texto. Eu me desgastava mesmo, eu revisava várias vezes. E às vezes eu parava literalmente para poder fazer as duas, porque eu não sabia dessas técnicas, né, que eu estou passando para você. Eu fazia as duas para poder conferir. Então, não seja tão cri-cri assim, sabe? Economize suas energias, seu tempo. E fez esse primeiro espaço, sabe que é a letra B? Parta para a próxima, certo? Então vamos lá. Continuando aqui, agora a número 2 aqui a gente viu. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase adiante. Então, ó, a gente vê essa forma aqui. Opa, que é isso? Aí a gente vai lá na tabela e vê, ó. Opa, isso aqui é uma forma contraída de I will. Esse I tracinho LL. Então, I will, então tá se referindo a futuro. Ok? Ok. Então, como o meu verbo ele tem que se comportar aqui? Ele tem que se comportar na forma infinitiva sem o to. E sabe o que é bom dessa questão? É porque ela entrega a forma infinitiva do verbo, que está na letra C. Ó. A forma infinitiva do verbo, que eu quero jogar aqui, ó, todas têm o mesmo
é a mesma raiz. Veja que a raiz do verbo é S-P-L-A-Y, né? Veja que tem diferentes formas. Às vezes aparece com S, outras vezes com ED, outras vezes com ING, que é a forma do gerúndio. E outra vez aqui, ó, tá aparecendo com tio. Mas a raiz mesmo, que a gente chama de radical, se você quiser anotar isso, né? O radical desse verbo é o P-L-A-Y. Por que que eu chamo de radical? Porque em todas as formas conjugadas, essa forma raiz não muda, certo? Então, qual é a regrinha quando eu uso will? Usar o verbo no infinitivo sem o to. Então, a forma infinitiva desse verbo é to play. Só que quando eu uso will, eu tenho que tirar quem? O to. Então, qual vai ser a minha resposta? Letra D. Então, veja que eu não precisei entender o que é esse verbo com um ED no final. Veja que eu não precisei entender por que ele está com S aqui. Então, dá para fazer essa questão mesmo sabendo do básico. E você nem estudou todas essas formas do verbo to play, certo? Então, dá para fazer. Ok, então nossa resposta certa é a letra D de dado. Ok, então vamos lá. Agora, a gente tem aqui a 4 e ele faz o seguinte: verta para o inglês, amanhã voltarei aqui de novo. Meu Deus, o que é verta? Português é uma palavra difícil, né? Mas verta quer dizer transforme, transforme, mude, tem esse sentido. Então é isso que você vai fazer. Ok, você sabe o que significa a palavra amanhã já, porque a gente estudou isso. A gente sabe como é a palavra amanhã. Amanhã é tomorrow. Então, se é tomorrow, todas as alternativas que tem tomorrow eu preciso considerar. Então, você só vai ficar entre duas. Você já tem 50% de chance de acertar essa questão. Por quê? Porque quais são as alternativas aqui que tem tomorrow? B e E. Pronto. B e E. Já salvou sua vida. Já daí, certo? E agora a gente precisa, né, saber qual vai ser o sentido aí. Vai ser esse, olha aí de novo, né? I will, contraído. I will be, então, eu, I'll be back. Então, esse be back aqui, back quer dizer, eu não sei, né? Mas eu estou supondo, né? Que você não sabe o que é, mas eu sei o que é, mas assim, eu estou supondo que você não sabe. Beleza, mas here também eu não sei o que é e again também eu não sei o que é. Ok, eu fiquei em dúvida, esse shall aqui também, shall be back, são as minhas duas únicas opções. Mas, de qualquer forma, voltarei está no que? No futuro. Então, eu posso marcar a letra B, mesmo não entendendo o que é esse shall, posso, porque está no sentido de futuro, certo? Então, eu marcaria com toda certeza a letra B aqui, mesmo sem saber tradução, mesmo sem saber nada. Você vê, ó, uma palavra salvou, né, para te tirar de 3 alternativas, você só ficou entre 2. E você tem a ideia de futuro aqui, ó, voltarei, então vou ter que envolver o will aí na minha resposta. Então, letra B, certo? Be back quer dizer voltar, certo? Então, é isso que significa. Esse be back aparece aqui também, né? Então, mas o diferente é o que? Will ou shall. Esse shall a gente não estudou, mas will sim, e will quer dizer futuro. Então, literalmente, letra B de bola, ok? Não letra E. E here quer dizer aqui e again quer dizer de novo, ok? Beleza, então, avançando. Aí a gente tem aqui agora essa 2. Tenta fazer a 2, tem até a resposta aqui, mas tenta fazer sozinho, dá pausa no vídeo aí, tenta fazer e depois volta aqui pra gente fazer junto. O que acontece aqui nessa alternativa 2? Ele pede o seguinte: marque a alternativa que completa corretamente a frase solar energy. Aí vem aqui, pananã, pananã, aí vem o resto da frase, certo? E ele diz no simple future, que é simple future, futuro simples. Pronto, futuro simples. Qual é a regra do futuro simples? Veja, a frase não está perguntando, não é interrogativa. Não tem not, também não está negando. Então ela está na afirmativa, na forma de discurso afirmativa. A frase termina aqui em future. Eu estava contando aqui, mas é aqui o final.
Pronto. Depois do meu sujeito, vem o que? O will. E depois vem o meu verbo no infinitivo sem o to. Então, ele tem que estar no infinitivo. Veja aqui, ó, nas 4 alternativas que a gente tem a conjugação do verbo to be. Uma no infinitivo, outra aqui para uma forma plural, outra para uma forma singular. Mas isso aqui não faz sentido, gente. Por quê? Porque o verbo tem que estar no infinitivo sem o to. Ele não pode estar conjugado. Então, nem pode ser ser e nem de. Então, ele vai aparecer em qual forma? Na A, não tem como ser na A, por quê? Porque é infinitivo, mas só que sem o to. Então, tira esse to e fica a letra B, certo? Então, nossa alternativa aqui é a letra B. Veja, eu nem traduzi a frase, não precisou traduzir a frase, só entender sobre o will já salvou a minha vida, certo? Então, a 2 aqui é a letra B de bola, ok? Tranquilo, então vamos lá. Mais uma vez, ele pede aqui para preencher a lacuna da frase e seguir corretamente. Isso aqui foi uma questão de concurso. He will, mais uma vez, o verbo ele tem que estar no infinitivo sem o to. Uma das alternativas, inclusive, entrega a forma infinitiva dele para você, ó. E o resto é só conjugação, que talvez você nem conheça. O doing você ainda conhece porque é gerúndio. Mas como tem que estar esse verbo aqui? Infinitivo sem to. Então já elimina a C, a D, a E e a B também, porque ele está no infinitivo com o to. Então é a letra A. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Seja feliz, parta para a próxima questão e economize suas energias. Ok, de novo. Assim, só destacando, né, aqui algo, que he will quer dizer, o he é ele, né? Ele fará, que will do, que vai estar na letra A, né? Will do, almost everything you ask him. Quase todas as coisas que você, you, a gente já viu que é um pronome sujeito, ask é perguntar. Quase todas as coisas que você perguntá-lo. O him aqui é um pronome objeto, a gente vai estudar, que faz referência a he, que é ele. Ok? Já vá meio que associando isso aí. Que a gente vai estudar isso mais pra frente. Eu nem traduzi também essa aqui, né? Que é Solar Energy. Energy parece uma palavra em português e solar também. Energia solar. Aqui está invertido. Lembra dessas inversões? Então, energia solar será, will be, an alternative, aqui um artigo, ó, indefinido, uma alternativa. In the future, no futuro. Future, ó, palavra aqui, future, a gente sabe que é futuro, então pronto. Ok. A próxima aqui é essa. Também questão de concurso. Assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase adiante. Tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois volta aqui comigo. Pronto, vamos lá. Mais uma vez o verbo to play. Ele entrega em uma das alternativas a forma infinitiva, que é essa aqui, né? To play. Se tem o will aqui, ó, a frase está na afirmativa, né? Você tem que observar, né? Se a frase está na afirmativa, negativa, interrogativa também. Então, observei minha frase, ela está na afirmativa. Então, o que eu vou fazer? E está no simple future, está no futuro simples. Então, o espaço aqui vai caber a um verbo, no infinitivo, sem o to. As outras conjugações pode riscar, as outras alternativas. E aqui também por quê? Porque tem to. Então, é play. Então, I'll play soccer this afternoon. Eu jogarei futebol nessa tarde. Okay? Então, praticamente é isso. Então, ele traz aqui só uma breve revisão do que a gente já falou das formas. Então, eu vou só dar uma revisada aqui com vocês sobre essas formas para a gente poder seguir, certo? Então, em frases afirmativas, o verbo deve ser posicionado depois do sujeito. Então, no simple present, que é o presente, que a gente já estudou, he is a good dancer. Ele é um bom dançarino. No passado, no simple past, he was a good dancer. Lembra que o verbo to be correspondente para is é was, então ele era um bom dançarino. E no simple future, he will be a good dancer. Ele será um bom dançarino. Verbo no infinitivo, verbo to be sem o to. He will. Ok, então aqui ele dá, né, dizendo que aqui são as flexões e basicamente foi o que eu já expliquei. Na negativa eu acrescento o quê?
É a mesma coisa da forma afirmativa, só que eu vou colocar depois do verbo o quê? O not. Então, no meu caso, né, do Simple Future, eu coloco o not depois do que? Depois do modal, que é o will, certo? A única coisa que você precisa estar atento é isso, que aqui vem depois do verbo to be, né? He is not a good dancer, he was not a good dancer. Aqui vem depois do modal. Então, é he will not. Aí depois vem o verbo principal, que é be, e aí a good dancer, ok? Só isso que você precisa se atentar. Que o not aqui no futuro simples, ele não vai depois do be, depois do verbo principal, ele vai depois do modal, que indica o futuro, que é o will, certo? Então, fique ligado nisso. E agora a gente vai ver um pouco sobre a questão dos gerúndios, certo? O que são gerúndios? Os gerúndios eles formam locuções verbais. E eu já expliquei um pouco sobre locuções. A locução é uma expressão que junta, ela vai dar um sentido dentro daquela classe gramatical. A gente viu sobre as locuções adverbiais, a gente viu inclusive uma na aula passada, e agora a gente vai ver sobre as locuções verbais. Então, na forma do gerúndio, eu já expliquei para vocês o que vai ser acrescentado no final do verbo é o tal do ing, certo? Esse ing aqui ele vai estar indicando esse gerúndio, ok? Verbais, elas vão trazer esse sentido, né? E como eu já falei para vocês, o ing tem referência com o gerúndio. O que é esse gerúndio? São ações que estão acontecendo ou no presente, ou no passado, ou estão acontecendo, né? Elas estão previstas para estarem ocorrendo no futuro. Então, por que eu estou usando o verbo ocorrendo o tempo todo, ou acontecendo? Porque justamente são verbos que terminam no gerúndio, NDO. Então, por exemplo, essa frase aqui, ó, he is studying Italian. Então, ele está estudando italiano. Então, esse ing e esse aqui, o verbo to be, eles estão compondo essa locução verbal, que essas duas junções daí para dar esse sentido de gerúndio, certo? Aí vem aqui também o verbo to be no passado. They were working at the company. Eles estavam trabalhando na empresa, que aqui indica um gerúndio referente ao passado. E a gente também vê referente ao futuro, certo? Então, só explicando sobre esses tempos contínuos, que são esses tempos que fazem parte dessa locução verbal, são tempos verbais usados para indicações que estão em progresso, né? Que, como eu já falei, estão acontecendo no presente, estão acontecendo no passado ou estarão ocorrendo no futuro, certo? Então, qual é a regrinha de antemão que a gente estabelece para isso aí? Lembra de novo, né? Tempos verbais. Tá? Aliás, formas de discurso. Então a gente tem aí as três formas de discurso. Então temos na afirmativa, sujeito mais verbo auxiliar. Que verbo auxiliar é esse, Maio? Pode ser o verbo to be. O verbo to be com o modal, certo? Will, por exemplo, que a gente viu também com o will, né? Então, sujeito mais o verbo auxiliar mais o verbo principal com ing, o verbo principal com ing, e depois vem as minhas reticências, complemento. Então é assim que a minha frase acontece dentro do tempo contínuo na afirmativa, certo? Na interrogativa, o que acontece? Acontece justamente do verbo auxiliar ou do modal vir antes do meu sujeito. Mesma coisa lá que a gente vem sempre vendo nas formas de discurso anteriores, né? A gente vê o verbo auxiliar, o modal, vindo antes do sujeito nas interrogativas, não foi isso? E aí a gente tem o nosso complemento e a interrogaçãozinha para poder finalizar a nossa frase na interrogativa, ok?
Na negativa, na forma negativa, o que é que acontece? Vamos ver aqui. É a mesma coisa daqui, só que o not ele aparece aqui, né? Depois do verbo auxiliar, ok? E vamos ver um exemplo de cada frase aqui. Uma frase no presente. Então a gente tem um exemplo de uma frase no presente. I am playing soccer now. O sinal aqui quer dizer agora. Então a tradução é eu estou jogando futebol agora. Então é isso que minha frase está dizendo. Né? Lembra, o ing aí tem esse final de jogando no final. Ok? Então vamos lá. Assim, só falando aqui sobre essa estrutura, né? Aqui é o meu sujeito, aqui é o verbo auxiliar, que é o verbo to be, o meu verbo principal com ing, que é o verbo jogar, verbo to play, e o meu complemento. Pronto. No passado, se essa frase aqui eu quisesse passar para o passado, como é que ela ficaria no passado? Tenta fazer aí, pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, você fez, então vamos lá. Como é que ficaria? Qual é o verbo to be correspondente no passado para o pronome sujeito I? I was. Pronto. E o restante da frase praticamente não vai mudar. Só vai tirar o now porque o now quer dizer agora. Né? Não faz sentido eu dizer eu estava jogando agora. Então, eu estava jogando. Pode colocar aí que a gente conhece essa palavra, né? Yesterday. Ontem. Então, é isso aí. E future, assim, só vendo aqui, né, a estrutura, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal com ing, complemento. Agora com o futuro, como é que ficaria? Pausa aí o vídeo e tenta fazer. Vamos lá. Então, fazendo agora. Sujeito, verbo modal, verbo principal, ao be, verbo principal, só que aqui, né, com will, né, I'll be playing. Então o verbo principal com ing, ó, ele aparece depois do be. Então eu estarei jogando. Estarei jogando futebol next week, no caso na próxima semana. Então é sujeito, verbo auxiliar, né, que é o verbo to be com modal, nesse caso, verbo principal com ing e complemento, certo? E para interrogativa, eu sugiro você pegar essas mesmas frases aqui e fazer, certo? Então vamos lá, vamos avançar. E como é que o meu verbo principal, Maicon, vai receber esse ing? De qualquer forma? Não. Você vai precisar seguir algumas regras para isso. E aí tem um quadrinho ilustrativo aqui que traz essas regras. Aí eu vou apresentar ele aqui para que você possa ficar por dentro dessas regras. Tá ok? Então vamos lá. Se o verbo principal, ele, por exemplo, o verbo play que a gente já viu, né? O que acontece? Se ele terminar em y, a única coisa que você vai ter que fazer é colocar ing. Ok, até aí tudo bem. Se o verbo terminar em E, você tira o E e acrescenta ing. Ok? Aqui os exemplos de verbos, né? Para cada regra, né? A gente tem essa imagenzinha aqui só para facilitar, né? O yzinho aqui de mão dada com ing. E aqui, né? O y dá um soco no E. Ele não quer o E de jeito nenhum. Quando você vai acrescentar o ing, você tira o E e acrescenta ing para verbos terminados em E. Ok? O verbo dançar aqui, né? Dance, fica dancing. Se o verbo tem dois S, o que acontece? Você só acrescenta o ing, ok? Se o verbo termina em IE, você tira o IE e acrescenta y e ing. Então, aqui é só realmente a título de informação, você não vai precisar decorar tudo isso não. Mas caso você veja, você já meio que sabe como foi que isso aconteceu.
entendeu? Então, em algumas questões é importante você saber disso. E aqui, ó, quando o verbo ele tem uma sílaba só e termina em consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante e acrescenta ing, certo? Então, são essas regras, só são a título de informação. Não precisa decorar, é só para que você saiba mesmo e fique por dentro, ok? Então, as ordens eu já falei, né, como é que acontece, a ordem da frase, na afirmativa, na negativa e na interrogativa para o presente. Ó, vejo que o verbo to be está conjugado de acordo com cada pessoa, como nós já estudamos. Então, só seguindo aí o raciocínio. Para o passado, a mesma coisa. No caso, o verbo principal aqui, ó, nessa situação, é o verbo to love, que é o verbo amar, que vocês conhecem bastante, né, de músicas, essas coisas. Então, o verbo amar, ó, ele termina em E. Quando eu passo ele para o gerúndio, eu tiro o E e coloco loving, certo? Claro que vão ter suas exceções, mas de forma geral é isso. Só para você saber o que é esse loving aqui, que vem do verbo to love, e ele tá no gerúndio, certo? Vamos lá. Aqui é o verbo to go. Go entrou na regra básica colocando ing mesmo. E aqui veja que o nosso auxiliar, que é o verbo to be no passado, ele segue de acordo com cada pessoa, cada pronome sujeito aqui, ó, o seu verbo to be associado, certo? Aqui na negativa, ó, e aqui na interrogativa, tá aqui nessa forma, ok? E no futuro, como eu já falei, né, também afirmativa, negativa e interrogativa. Então vamos lá. Aqui, vamos fazer agora algumas atividades para poder ver isso aqui na prática. Vamos lá. Escreva nas formas negativa e interrogativa a seguinte frase. Então, eu preciso escrever essa frase aqui. Primeiro de tudo, eu preciso identificar, né? Ela está em qual tempo verbal? Presente, passado ou futuro? Ela está, verbo to be, am. Está conjugado como am, então está no presente. Então, a minha frase está no presente, certo? Então, se eu quero colocar na negativa, o que eu faço? Só boto um not do lado. Então, I'm not doing my own meal. Não sei a tradução, tranquilo, mas eu só preciso acrescentar para poder fazer a minha frase. Então, tranquilo. Se for na interrogativa, o que acontece? O verbo to be vem antes do pronome sujeito. Então, vai ficar am I, e aí entra o restante da frase, doing my own meal. E aí, a minha frase já está feita. Pronto, simplesmente assim. Qual é a tradução da minha frase? Eu estou fazendo minha própria refeição. Eu não estou fazendo minha própria refeição. Eu estou fazendo minha própria refeição. Então, é a tradução das três frases aqui. Certo? O verbo aqui principal é o verbo to do, que é o verbo fazer. Ok? E aí a regra geral é só acrescentar o ing para ele. Só a título aí de observação. Qual é o meu verbo auxiliar? Verbo to be. O pronome sujeito é I e o complemento é my own meal. Ok, vamos lá, vamos avançar. Agora aqui nessa 3, questão de prova, 2 espaços. Ok, o primeiro espaço a gente não vai preencher, vamos focar aqui no segundo, certo? Porque ele, veja, ele envolve verbo no ing, que é a forma gerúndia, a locução verbal. Então, veja, o que acontece aqui? Ele está falando aqui o seguinte: employ é o verbo, né, o nosso verbo principal, to employ. Inclusive, ele dá aqui, ó, na letra E, a forma infinitiva sem o to desse verbo. E quando eu coloco ele numa locução verbal, o que acontece? Se ele termina em Y, ele vai para qual forma? Ele vai para employing, o ing no final, certo? Qual é o verbo to be que eu uso para they? Are. Então, as minhas 3 alternativas que seriam possíveis aí seriam quais? Letra A, ou letra B, ou letra C, certo? Então, são essas 3. Eu só quis ressaltar isso nessa questão, a gente não vai se preocupar com ela agora,
mas é só para título de informação mesmo. Então, vamos para a 4 agora. Então você tem 3 alternativas, né? Para quem tinha 5 chances de acerto e agora só vai ter 3, já ajuda bastante. Em relação a 4 aqui, o que acontece? Essa frase da 4, ela já tem, veja, ó, o verbo principal com ing. Opa! Então, se ela já tem o verbo principal com ing, o que está faltando aqui? De acordo com os meus estudos, lá de cima, né? Quando eu vou lá em cima, eu estudei que na forma, a minha fórmula, ela segue isso aqui, né? Sujeito, verbo auxiliar, que é o verbo to be ou modal, ou junto com modal, e o verbo principal com ing. Então, eu já tenho o verbo principal com ing. Por quê? Qual é a minha frase? A minha frase é listening aqui, ó, o verbo principal já está com ing. Então, o que está faltando? Está faltando o meu verbo auxiliar. Vou colocar aqui a fórmula para você, né, visualizar isso melhor. Certo? Vou até puxar daqui para você poder ver isso. O que eu estou falando, o negócio está lá em cima, aqui, para você visualizar melhor. A primeira aqui a gente não vai se preocupar com ela, certo? Vamos só dar um foco nesse segundo espaço aqui, que é o que eu quero destacar para você. Então, eu já tenho meu verbo principal com ing, listening. Então, vem do verbo to listen. Mas, enfim, você viu o ing lá, opa, fórmula gerúndio. Então, now, lembra o que quer dizer now? Now quer dizer agora. Inclusive, no exemplo que eu dei para vocês aqui, que é I am playing soccer now, ele está ligado a que tempo verbal? Ao presente. Então, now, quer dizer agora, ele está ligado ao presente, ao tempo presente. Então, nenhuma forma passada aqui vai se encaixar. A gente viu had na aula passada, had é a forma passada do verbo to have, não se encaixa. Was, verbo to be, em forma passada, não se encaixa. Not, só o not, não tem sentido. Só o was também não tem sentido. Então, aqui tem que ser o quê? O am e o not. Então, veja, ó, você já eliminou todas essas alternativas e você só vai para a letra A. Então, a letra A já é a resposta. Você nem ficou igual essa outra aqui com 3, você ficou com 1. Já ajudou, tá vendo? Então, o now, ó, que se refere ao presente, me indica que minha frase está no presente. Então, eu preciso ter uma forma presente na minha frase. E qual é a forma presente do que está aparecendo aqui para mim? Para o segundo espaço. Am, verbo to be no presente. Então, e segue justamente com a fórmula do gerúndio no present continuous, que é o presente contínuo. Ok, então vai ser I am not, que é a forma negativa, né? Mas eu não estou escutando isso agora. Então é isso que a frase quer dizer. Ok? Então a resposta vai ser a letra A. Aí ele pergunta o seguinte: qual das frases abaixo não está no future continuous? A gente estudou future continuous e o future continuous tem o quê? Tem o will e tem o verbo com ing, não é isso? Ok. Então, e tem, claro, né, também o verbo to be na forma infinitiva sem o to. Então veja, ó, na letra B segue isso, ó, okay. Will, verbo to be na forma infinitiva sem o to, verbo principal no ing. Aqui também, ó, will, verbo to be no infinitivo sem o to e forma do verbo principal no ing. Aqui também na letra D e aqui também na letra E. Então, a única forma que não está no future continuous é, por eliminação, a letra A. Ok? Então, tranquilo. Veja, o verbo to be ele nem está no infinitivo sem o to, ele está com EN aqui no final, então tá um negócio doido aí, que eu nem estudei, a gente nem estudou ainda, mas por eliminação dá para você fazer, certo? Aí aqui tem algumas outras atividades que a gente vai terminar de fazer, certo? O assunto referente o conditional a gente vê na próxima aula, para não ficar muita informação,
certo? Então vamos lá, vamos continuar para poder fazer bem feito aqui esse assunto e você entender bem sobre o tempo contínuo. Ele pede o seguinte: escreva a frase abaixo na forma afirmativa e negativa. Ok. Beleza, estou aqui com essa frase, ela está em que forma? Na interrogativa. Tem interrogação aqui, está começando com o modal will no início, antes do sujeito. Opa, will. Então, qual é a minha forma de tempo? Qual é o meu tempo verbal? Future, futuro. No caso aqui é futuro simples. Só que ele está normal, esse futuro? Não, ele está como? Contínuo. Então é futuro simples contínuo. Então é uma locução verbal. Ok? Então eu preciso colocar ele na afirmativa e na negativa. Como é na afirmativa, primeiro vem quem, gente? O sujeito. Tenta pausar o vídeo, tenta fazer sozinho aí. Se você conseguir fazer, depois a gente continua. Fez? Então vamos lá. Sujeito, depois vem o will, verbo to be no infinitivo sem o to, e vem agora o meu verbo principal e o restante, que é o complemento. Pronto. Essa é a minha forma afirmativa. Como é a minha forma negativa, só copiar e colar aqui, ó. E aonde é que vai vir o not? O not vem depois de quem, gente? Vem depois do will. Então, you will not be coming. Então, essa é a minha forma negativa. Ok? Beleza. Agora a gente está falando de past continuous. Então, vai envolver forma do verbo to be com was e were. Então, é isso aqui que vai acontecer no past continuous. Por quê? Porque eu estou falando de past em relação ao verbo to be, certo? Então, she eu uso qual verbo to be? Qual forma passada do verbo to be? She was. O verbo aqui é watching. Então, ele não se encaixa em nenhuma das regras lá que eu aprendi. Então, ele vai para a regra geral, que é o que? Colocar o ing no final. Então, she was watching. Ela estava assistindo TV when he called. Ela estava assistindo TV quando ele chamou. Aqui, né? A letra B. They. Qual é a forma do verbo to be para they no past? É they were. Eles estavam. Write é o verbo escrever. Opa, ele termina em E. Então, se ele termina em E, ele recai nessa regrinha aqui, ó. De que tá com E, ó. Tira o E e coloca ing. Então, eu venho pra cá e continuo a minha questão. Então, tiro o E e coloco ing. Então, quando o telefone tocou, aqui é o passado do verbo to ring, eles estavam escrevendo uma carta. Pronto. Ok? Mas você deu para fazer a questão tranquilamente. O que fala sobre past continuous, então, é tranquilo em relação a isso. Certo? Nem precisou traduzir, né, para fazer. Então, essa iniciativa que eu tento ao máximo ter com vocês aqui. Ok? Só mais uma questão aqui. Qual das frases abaixo está no past continuous? Lembra que para estar no past continuous tem que ter o verbo to be na forma passada, was e were, como eu falei aqui, como eu destaquei aqui. E o verbo principal tem que estar com ing. Então aqui tem a forma passada do verbo to be, mas não tem o verbo com ing. Então não está no past continuous. Essa aqui também não tem verbo com ing, mas tem a forma passada do verbo to be. Essa aqui tem a forma presente do verbo to be, a gente já estudou. Essa aqui tem o verbo com ing, só que está faltando o quê? A forma passada do verbo to be, que é was e were, então não é past continuous. Então só pode ser qual? A letra E. I was being, verbo, forma do verbo to be no passado, e o próprio verbo to be com ing. Então, eu estava sendo, evil quer dizer maligno, with my mom. Eu estava sendo maligno com minha mãe. É isso que a frase quer dizer. Ok? Então aqui ele faz apenas uma revisão, inclusive está lá no nosso livro, na nossa apostila, que o sufixo, né, que essa terminação ing faz referência ao gerúndio.
Aí ele fala que faz a pergunta, né? O que significa? A gente já explicou. É o final dos verbos com a terminação ando, endo, indo ou ondo, que é o gerúndio. Então aqui o spreading, ele dá o exemplo do verbo to spread, está no infinitivo. Lembra que a gente bota o to na frente, quando o verbo está no infinitivo? O verbo quer dizer espalhar. Então spreading quer dizer espalhando. To state é afirmar, então stating quer dizer afirmando. Olha aqui a regrinha entrando. O to state termina com E, tira o E e bota o quê? ING. O spread termina com D, entra na regra geral, então termina, já coloca o ING. Suporta, só bota ING, que é sustentar, então sustentando. Só explicando aqui sobre o gerúndio. E na próxima aula, vamos só terminar com essa daqui e a gente encerra a aula. Como é que essa frase aqui ficaria? Você está esperando alguma carta? Pronto. Veja, você está, né? Você esteve e nem você estará. Então, não é nem futuro e nem passado, é presente. Então, qual é a forma do verbo? E aqui é gerúndio, ó. E é o verbo estar, que está no presente. Então, é o verbo que? To be. Então, qual é a forma presente do verbo to be? Pode ser am, pode ser is ou pode ser are, como a gente estudou lá na aula passada. Então, é uma dessas três aqui, ó. É pergunta, né? Então vai começar com o verbo to be. Are you, pronome sujeito, você, né? You. Esperando. Então, esperando seria qual seria aí a tradução no caso? Seria expecting, attending ou staying. De qualquer forma, você teria três alternativas. Isso já melhoraria muito o seu acerto em relação a essa questão. Por quê? Porque você soube identificar que era um gerúndio, que é a forma presente do verbo to be. A gente está se referindo aqui ao present, que é a forma presente do verbo to be. E você sabe que o verbo principal tem que estar com o quê? Com ing. Então já melhorou muito a sua questão em relação a essa questão. Tudo que você precisa saber agora é a tradução desses verbos, né? E aí eu deixo o desafio para você, pega o dicionário, traduz aí e veja qual é a melhor alternativa. Se vai ser expecting, attending ou staying, tá ok? Então é isso, a gente fica com a nossa aula por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, volta lá na parte que você está com dúvida, assiste de novo. E o teacher está aqui para tirar suas dúvidas também. Entre em contato comigo e grande abraço. Valeu! Tudo de bom!